Olá, alunos. Eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. As nossas páginas são 35, 36, 37, 38 e só um gráfico na 39, tá certo? Aqui é o seguinte, visão geral da atuação do sistema digestório. O sistema digestório, anteriormente chamado de sistema digestivo, possibilita a nutrição humana. Então, o que acontece? É através do sistema digestório que nós conseguimos absorver os alimentos para poder gerar energia para o nosso corpo. A nutrição consiste basicamente de 4 etapas que envolvem o aproveitamento pelo organismo dos nutrientes presentes nos alimentos. Essas etapas apresentam no esquema a seguir, né? Aí nós temos aqui o esquema simplificado aqui do lado direito. Nós temos 1, 2, 3 e 4. O 1 se inicia na boca, o 2 pelo caminho que o alimento percorre, 3 na questão dos intestinos, no processamento, e finalmente o 4 quando ele sai na forma de fezes pelo ânus. Aí, nesse caso, nós temos aqui o esquema simplificado e fora de proporção da atuação do sistema digestório humano. O primeiro processo é a digestão, como eu disse, na boca. O segundo processo é a digestão, né? No caso, é o caminho que ele está percorrendo. A absorção, quando ele está no intestino, né? No estômago, no intestino, e a eliminação quando ele sai na forma de fezes. Então, as 4 etapas é ingestão, digestão, absorção e eliminação. A primeira etapa é a ingestão dos alimentos pela boca. Né? Os alimentos sólidos são triturados pelos dentes e misturados com saliva durante a mastigação. Tá certo? Então, qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Botar o alimento na boca. Depois de botar na boca, nós vamos mastigar e salivar sobre esse alimento. Quando você saliva sobre o alimento, você coloca nele enzimas marcadoras do que é lipídio, do que é glicídio, do que é carboidrato, do que é vitamina, do que é mineral. Você já coloca uma marcação, seu corpo coloca uma marcação do que é cada componente, cada nutriente do alimento que está no seu corpo, tá certo? Para depois ele ser organizado, cada um no seu devido lugar. Os alimentos sólidos são triturados pelos dentes e misturados com a saliva durante a mastigação. A segunda etapa é a digestão, que começa na boca e ocorre principalmente no estômago e no início do intestino. Tá certo? Então, a digestão está mais relacionada ao caminho que o alimento faz pelo nosso corpo até ele iniciar o seu processo de digestão, que é quando ele começa a ser absorvido, né? Processo trabalhoso de absorção. Aí diz o seguinte: a digestão transforma alguns nutrientes dos alimentos em substâncias que o nosso sistema digestório é capaz de absorver. A terceira etapa, no entanto, é a absorção dos nutrientes, que ocorre principalmente no intestino. Então, a maior parte, quer dizer que no estômago, os nutrientes são separados. Na boca, através da saliva, eles são marcados. No estômago, eles são separados, mas eles realmente vão ser absorvidos pelo intestino, certo? A terceira etapa, a absorção dos nutrientes, que ocorre principalmente no intestino. Nessa fase, os nutrientes passam para o sangue e são distribuídos para as diversas partes do corpo. A última etapa é a eliminação, né? No caso, a eliminação dos materiais não ocorre digeridos sem ser absorvido. Para compreender o assunto estudado nesse capítulo, é necessário ter uma noção dos órgãos que constituem o sistema digestório humano. Então, no caso da eliminação, a gente já sabe, né? Passou pelo intestino, virou fezes, vai ter que sair pelo ânus na forma de fezes, né? Aí temos aqui, a figura abaixo ilustra esse sistema e os órgãos que os compõem. Então, nós podemos aqui, nesse gráfico aqui, nós podemos identificar 7 locais por onde o alimento passa. E mais 4 órgãos envolvidos na questão enzimática, que liberam enzimas para que a gente possa absorver os alimentos. Então, em relação às partes por onde os alimentos passam, número 1, boca e cavidade bucal, né? 2, a faringe, que é por onde ele passa. O esôfago, no caso a faringe por onde ele entra e o esôfago por onde ele passa. Aí nós temos o estômago, onde ele vai ficar depositado para ser desmembrado, quebrado para poder ser absorvido. Aí nós temos o intestino delgado e o intestino grosso, onde eles realmente vão ser absorvidos, e nós temos o ânus, né, por onde realmente as fezes vão sair. Aí nós temos além disso, nós temos o duodeno, que é a porção inicial do estômago delgado,
né? Que ele está entre o 4 e o 5, entre o estômago e o intestino delgado. E nós temos o reto, porção final do intestino grosso, que é antes do ânus, que não é por onde ele já vai começar, onde ele já vai sair do intestino para poder sair no ânus, é aquele espaço, né? E os órgãos envolvidos no processo enzimático, nós temos as glândulas salivares, como eu disse para vocês, é onde as enzimas marcam o alimento. Nós temos o fígado, que produz líquidos, hormônios que vão para a vesícula biliar para virar a bile, o líquido bile, que vai realmente separar os nutrientes. E nós temos o pâncreas, que é o principal órgão que mais produz esses hormônios, as enzimas para serem que vão separar os alimentos. Então, a saliva produz, o fígado produz, a vesícula biliar produz e o pâncreas produz esse tipo de enzima, né, que vai separar os alimentos. Aqui do lado nós temos aqui, ó, o esquema dos órgãos que compõe o sistema digestório humano. Considera-se tubo digestório, anteriormente chamado de tubo digestivo. Então essa parte aqui eu expliquei no começo, né? Aqui nós temos o seguinte, a ingestão, que é o primeiro processo. Ingerir um alimento consiste em levá-lo à boca, mastigá-lo, caso não seja líquido, nunca é. Engoli-lo. Ao ingerir os alimentos, sentimos seu cheiro e seu paladar, que torna agradável saboreá-los. Então, para que a gente possa ingerir um alimento, ele tem que ter um cheiro agradável, ele tem que ter um sabor agradável para que a gente possa ingerir. Se ele tiver um gosto ruim ou um cheiro ruim, nós não vamos conseguir ingerir esse alimento, tá certo? Enquanto mastigamos, os alimentos são triturados pelos dentes e misturados com saliva, líquido produzido pelas glândulas salivares. O alimento triturado e misturado com saliva é engolido e digerido mais facilmente. Se você botar um objeto na boca e você não salivar por cima dele, você vai machucar a sua garganta. Você não vai conseguir engolir ele, você tem que mastigar e salivar bastante. Quanto mais mastigado, quanto mais salivado, mais fácil vai ficar para você engolir esse alimento. Porque a comida engolida não vai para os pulmões. Quando engolimos o alimento, a língua empurra para a faringe, na qual vai para o esôfago. A maior parte do tempo, a entrada da faringe permanece aberta, tornando possível a condução do ar para os pulmões. No momento em que engolimos a comida, entretanto, um movimento automático de músculo faz baixar a epíglote, uma estrutura de cartilagem coberta de membrana que fica acima da faringe. No caso da epíglote, ela é uma estrutura cartilaginosa, porque a estrutura cartilaginosa é que nem no caso da nossa orelha, ó, ela é mole, ela é flexível. Se ela fosse óssea, ela seria dura, ela não seria flexível, mas ela é cartilaginosa, então ela é flácida, né, ela pode dobrar e voltar, ela vai e volta quando na questão dos alimentos, ela fecha para que o alimento não vá para os pulmões, né? Aqui diz o seguinte, quando a epíglote é baixa, ela fecha a entrada da laringe, impedindo o alimento de ir para os pulmões, tão logo a comida tenha passado da faringe para o esôfago. A epíglote volta a elevar, abrindo a entrada da faringe para passar o ar. É por isso que muitas vezes a gente está se alimentando, aí você come muito rápido, aí às vezes falta o ar, porque você está colocando muito alimento de uma vez, aí a epíglote fecha, aí a passagem do ar já fica obstruída, tá certo? Temos aqui o segundo processo, a digestão. Porque a etapa de digestão é necessária? Aqui diz o seguinte, existem muitas evidências científicas que indicam que as substâncias são formadas por partículas muito pequenas. Essas partículas são estudadas pela química. Aí diz o seguinte, a absorção dos nutrientes requer que suas partículas atravessem a membrana plasmática das células que revestem a parede do intestino. Essa travessia não é realizada pelos poros, mas por mecanismos complexos que neste livro chamaremos genericamente de transporte através da membrana. Então o que acontece? Nossas células, elas precisam absorver os nutrientes. Então esse nutriente ele tem que ser quebrado o menor possível, para que ele possa ser absorvido, né? Então a parede membranosa das células, ela é muito fina, ela vai ter minúsculas aberturas para que o alimento passe. Se o alimento for grande, ele não passa, por isso que ele tem que ser quebrado em partículas pequenas para que só as células possam receber. As partículas formadoras de nutrientes como a glicose, os sais minerais e as vitaminas são transportadas através da membrana plasmática das células que revestem o intestino.
Já as partículas de proteínas, lipídios, amídios, açúcar de cana não são. Essas precisam ser quebradas em partículas menores, que possam ser transportadas através da membrana. Essa quebra é a digestão. Então, os nutrientes e as vitaminas, elas naturalmente já vão direto para as células. Elas não precisam ser quebradas, elas já estão no formato que a célula pode absorver, mas os demais alimentos, os demais nutrientes, carboidratos, lipídios, e os carboidratos, eles precisam ser quebrados dessa forma, certo? Aqui é o seguinte, o conceito de digestão. Digestão é o processo no qual as partículas dos nutrientes são quebradas em partículas menores, que podem ser transportadas através da membrana plasmática das células que revestem o intestino, ou em outras palavras, é a transformação de nutrientes em substâncias absorvíveis pelo corpo. Então, é o processo da digestão que faz essa quebra. É o processo da digestão. O primeiro experimento do início desse capítulo pode ajudá-lo a entender melhor o conceito de digestão. Aí temos aqui um exemplo. A clara do ovo contém grande quantidade de proteínas, que permanecem praticamente inalteradas após alguns dias sob a água. Porém, na presença de suco de abacaxi, as proteínas sofrem uma espécie de digestão. Essa digestão se deve à ação da bromelina, uma substância que existe no abacaxi capaz de promover a transformação das partículas de proteínas em partículas menores, que dispersam na água. Por isso, ao passar do tempo, o cubo de clara cozida se desfaz no suco de abacaxi. Então, aqui ele citou esse exemplo aqui do suco de abacaxi na clara de ovo, mas é o processo semelhante que acontece dentro do nosso corpo, né? No caso, tudo que é do alimento, ele vai se desmanchar, ele vai diminuir de tamanho cada vez mais até que chegar no tamanho adequado. Chegou no tamanho adequado, é absorvido pela célula. Enzimas digestórias. Enzima digestória é o nome dado a uma substância capaz de promover a digestão em algum nutriente. A bromelina é um exemplo de enzima que digere proteínas, né? Lembrando que as proteínas é o principal componente que a gente vai encontrar principalmente em carnes. A gente encontra em alguns vegetais, mas principalmente nas carnes vamos encontrar as proteínas. Alguns órgãos do sistema digestório humano produzem e liberam diferentes tipos de enzimas digestórias. Algumas atuam sobre o amido, outras sobre o açúcar de cana, outras sobre as proteínas e outras ainda sobre os lipídios. Então nós temos enzimas específicas para cada um. É que nem, por exemplo, num determinado serviço. Tem o zelador, tem o vigia, tem o diretor, tem os funcionários, tem o pessoal do almoxarifado, tem o pessoal dos recursos humanos. Então, a mesma coisa acontece com as enzimas. Tem uma enzima para a glicose, tem uma enzima para os lipídios, tem uma para o carboidrato, tem para o lipídio. Elas só vão procurar aquele alimento específico daquela enzima, é caracterizado só para aquela. Há enzimas na saliva e no suco gástrico. Aqui é o seguinte: após a ingestão, o bolo alimentar, o nome do alimento após ser ingerido, é conduzido para o estômago por movimentos dos músculos da parede do esôfago. Então, o que acontece? Quando você bota o alimento na boca, você saliva, que você mastiga, dali em diante ele já passa a se chamar bolo alimentar, mas ele precisa ser engolido. Ao ser engolido, o esôfago ele faz movimentos peristáticos. Ele tem que balançar de um lado para o outro para que o alimento possa descer. Porque se ele não fizer esse movimento, ele engancha, ele para. Ele não consegue descer, certo? A digestão são os movimentos peristálticos ou peristaltismo, representado na figura A, página seguinte. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A digestão dos alimentos envolve a quebra das partículas de alguns nutrientes em partículas menores, que podem ser absorvidos pelo organismo. A digestão do amido começa na boca, sob a ação de uma enzima presente na saliva. A digestão das proteínas começa no esôfago, sob a ação de enzimas existentes do suco gástrico, líquido liberado pelas células que envolve a parede do estômago. Movimentos rítmicos de contração da parede do esôfago misturam bem o bolo alimentar com o suco gástrico. Então, desde a boca até chegar no estômago, ele vai todo o tempo sendo processado, sendo misturado o alimento. Então, por isso que é importante você mastigar bem o alimento. Após cerca de 2 horas, o bolo alimentar está com a consistência de uma sopa bem grossa. Então, é por isso que muitas vezes, quando você termina de
de se alimentar, você se sente cansado, porque toda a sua energia ela vai ser voltada à digestão do alimento. Seu corpo ele vai querer descansar, e ao descansar ele vai conduzir energia para o estômago para que ele possa processar esses alimentos. Os músculos da saída do estômago se relaxam e abrem-se, assim a passagem para o intestino. O estômago se contrai e empurra o bolo alimentar para o intestino delgado, como na figura B que a gente vai ver daqui a pouco. Então tem todo um processo. Os alimentos eles sempre vão ser empurrados de um órgão do corpo para o outro até ele sair do nosso corpo na forma de fezes. É nos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, trecho denominado duodeno, que se completa a digestão dos nutrientes. Certo? Aí aqui nós temos uma figura que é o movimento peristáltico. Aqui nós temos um bolo alimentar na forma amarela, descendo para o estômago. Aí nós temos aqui uma simulação, né? Aqui de uma bola, simulando o bolo alimentar, descendo por uma meia, né? De uma meia de nylon. Aí daqui nós temos aqui um outro exemplo de um creme, né? Que sai do estômago, né? Isso seria um exemplo a pasta saindo do tubo de pasta, né? É semelhante ao alimento saindo do estômago, certo? Aqui é o seguinte, a atuação da bile. A digestão de lipídios sob a ação das enzimas digestórias não é tão simples. Essa dificuldade se deve ao fato de que os lipídios não se misturam com a água, como você pode evidenciar ao fazer o seguinte experimento proposto na abertura deste capítulo. A adição do detergente fragmenta a amostra de óleo em minúsculas gotas, não visíveis ao olho nu, que se dispersam na água. Esse acontecimento é chamado de emulsificação do óleo em água. Então, por exemplo, se você tem um óleo, você mistura esse óleo com detergente, você vai perceber que o óleo ele vai se desfragmentar, ele vai se quebrar, vai diminuir suas partículas de tamanho. Porque ele, naturalmente na água o óleo não se mistura, mas se você colocar detergente, ele vai ter uma aparência como se estivesse misturando, como se ele estivesse fragmentando. Então, acontece no nosso corpo da mesma forma. Os lipídios, que são os óleos, quando eles são absorvidos para o nosso corpo, nós precisamos quebrá-los. Eles são quebrados através de um processo chamado de emulsificação, que é quando o corpo dilui ele no líquido do estômago, as enzimas diluem ele lá, para que ele vá diminuindo a quantidade, a sua aparência, ficando menor suas partículas para poderem ser absorvidos. A bile é um líquido que atua como se fosse um detergente natural, que fragmenta os lipídios que ingerimos em minúsculas gotas, que se emulsificam, dispersam na água, o que facilita a ação das enzimas que digerem lipídios. A bile é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar até o momento do uso, quando é lançado pela vesícula do duodeno. Então, quem produz a bile, o líquido bile, a enzima bile, é o fígado, que passa para a vesícula biliar, onde vai ficar armazenado. Aí, quando o alimento vem, que tem lipídio, a bile vai lá e processa ele, né? Emulsifica ele, na verdade. A função do fígado na digestão é produzir a bile, que não contém enzimas digestórias. Aí nós temos o seguinte, ó, pâncreas e duodeno liberam enzimas. Aqui, ó, o pâncreas e a parede do duodeno liberam líquidos que contêm enzimas digestórias, atuando em conjunto em enzimas desses líquidos que completam as transformações das partículas de amido, de açúcar de cana, de proteínas, de lipídios em partículas menores, que o corpo pode absorver. O nome dessas novas substâncias constituídas por partículas menores aparece no esquema a seguir. Aí aqui no esquema a seguir nós temos o seguinte, ó, nós temos proteínas, amidos, cana-de-açúcar, óleo, gordura, minerais, vitaminas e as fibras da dieta. Aí nós temos o processo da digestão, que começa lá no estômago. Aí, quando o processo da digestão inicia nós temos, ó, as proteínas se tornam aminoácidos, observe que as bolinhas estão todas juntas, agora não separadas. O amido se torna carboidratos menores, menos complexos, observe que estavam juntos, agora estão separados. O açúcar da cana, do mesmo jeito, eles se separam, né? E o óleo e a gordura, na digestão, eles viram glicerol e ácidos graxos. Eles eram mais juntinhos e agora estão todos separados no processo de digestão. Já os minerais e vitaminas, eles já são separados por natureza, eles já chegam no nosso corpo na forma de absorver, então são absorvidos direto. E as fibras da dieta é aquilo que sai nas fezes, especificamente a fezes, que nosso corpo não absorve, e as fezes saem do nosso corpo, tá certo? Aqui eu coloquei uma atividade com as perguntas muito fáceis baseadas no que eu expliquei. Aí nós temos aqui, ó, primeira questão. Quais são as 4 etapas da digestão?
Segunda questão. Quais são os 7 locais do corpo por onde passa o alimento? Terceira questão. Quais são os órgãos que secretam enzimas no alimento? Isso aqui está tudo explicado e também tem no texto, tá certo? Quarta. Como é chamada a etapa da digestão que se inicia pela boca com os atos de mastigar, salivar e engolir os alimentos? Quinta. Como é chamada a estrutura cartilaginosa que impede que os alimentos vá para os pulmões? Sexta. Como é chamado o processo da digestão onde a quebra de partículas de proteínas, lipídios e carboidratos para serem absorvidos como a glicose, minerais e vitaminas pelas células, certo? 7. Como é chamada a substância do corpo que quebra os nutrientes em partículas para serem absorvidas pelas células? 8. Como é chamado o alimento após ser ingerido pelo corpo? 9. Como é chamado o movimento muscular na parede do esôfago causado pela passagem do alimento? Agora 10. Como é chamado o processo pelo qual o fígado produz o líquido bile que fragmenta os lipídios, óleos, para serem absorvidos pelas células? Deu o nome do processo lá. 11. Quem é o órgão do corpo responsável pela produção da maioria das enzimas? Certo?